Porque se do céu não for dado, nada é possível ser feito. Como homem, a mensagem existe a parte humana, onde a gente ora, onde a gente estuda, e agora estamos na tua dependência e confiança, que é a parte a qual o Senhor nos ilumina, que é a parte a qual o Senhor nos enche da tua presença. Nos ajuda nesta noite, Pai, porque a nossa confiança não se baseia em palavras persuasivas de homens, que nada tem proveito, mas a tua palavra se consiste, Pai, no poder do teu Espírito Santo, que tem o poder de persuadir o homem do juízo, do pecado e da ira vindoura. Nos ajuda, Pai, porque nós somos apenas, Senhor, a tela, e o Senhor é o artista, e o Senhor faz como quer, da maneira que quer e quando o Senhor quer. Essa é a nossa oração, e a igreja senta dando glória. Meus irmãos, pode deixar o fundo, vai ser de Deus. Tem que ter o tangedor para o negócio ficar forte. Esse tema proposto é um tema muito correlacionado aos nossos dias, que nas atribuições ministeriais, não só se referindo a quem tem título ou a quem é líder, mas também a liderados, ou no geral na vida cristã, nós somos tendenciosos a dar desculpas. E que possamos pontuar esse tema como pare de dar desculpas ao Senhor. Aleluia! Porque todas as vezes que Deus condiciona a gente a fazer algo, sempre a gente coloca várias objeções para não querer fazer aquilo que Deus determinou e designou no nosso coração. E é da natureza humana fugir daquilo que Deus Ele propôs para ele. E quando a gente estuda a palavra de Deus, nós vamos se deparar com uma história tão incrível. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, porque Ele é um Deus que Ele não só cria, porque existem vários pontos de vista dentro de uma cosmovisão teológica acerca da atuação de Deus na história. E nós, por sermos teístas é bem diferente de ateísta, tá, irmão? Para depois dizer que o pastor está dizendo que todo mundo é ateu. Nós somos teístas, a qual cremos que Deus, Ele não só criou, como coordenou todo o universo, mas quando há a necessidade dele não só criar, mas também interagir, Ele também intervém na história, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. O deísmo acredita que Deus, Ele pode ser até o Criador, mas Ele deixou a humanidade para lá e Ele para cá. Mas o teísmo não. O teísmo diz: existe um Criador, existe um arquiteto, e não só Ele cria, mas Ele se relaciona. Não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca ao homem. A gente vê isso desde o início. Não era Adão que procurava o Senhor, era Deus que procurava Adão. R.C. Lewis diz que se Deus não se revelasse, nenhum homem o conheceria. Porque Ele toma a iniciativa de se dar e deixar ser conhecido. Porque Ele é um Deus criador, mas Ele interage. Ele é um Deus social. Não antissocial como o deísmo acredita, mas nós cremos que Ele cria e que Ele se relaciona, mas quando Ele quer entrar na história, Ele entra e muda o cenário de uma forma extraordinária. Você vai entender o porquê eu estou falando disso, irmãos. Porque não tem como falar de Moisés se não lembrar da interferência de Deus na história. E o tema indica: pare de dar desculpas. E eu fui ver o significado da palavra pare, indica cessar um movimento ou interromper uma ação. Então, tratando-se da conotação de parar de dar desculpa, é justamente interromper uma ação de não querer fazer para Deus e se dispor a querer obedecer à vontade do Senhor. Aleluia!
desculpas é usar pretextos ou justificativas para tentar evitar a culpa ou fugir de uma responsabilidade. Quando eu e você damos desculpas para Deus, a gente quer atribuir isso para fugir de uma missão ou de uma responsabilidade a qual Ele nos confiou. Mas a pergunta é nessa noite: em que classificação você se encontra? Nos disponíveis ou nos que dão desculpa? Aleluia! Glória a Deus! Eu sou um pregador tranquilo, irmãos. Eu não me preocupo se a igreja está com barulho, se dá glória ou deixa de dar. A minha missão é de anunciar o Evangelho. Quem salva é Jesus, quem opera é Jesus. Se Ele quiser movimentar as águas, é Ele. A minha missão é anunciar a Cristo. E eu gosto desse silêncio, por quê? Porque os irmãos estão entendendo a mensagem. Diga amém. Amém. Olhe para o seu irmão após mim e diga: Deus não procura pessoas perfeitas, mas procura pessoas dispostas a fazer a sua vontade. Aleluia. Eu estudando a mensagem e o Espírito Santo soprava ao meu coração uma frase que eu coloquei como síntese desta pregação, que se diz: Deus não nos tirou de onde nos tirou para vivermos à toa. A gente tem um propósito a cumprir. E qual é o seu propósito? Você está cumprindo esse propósito? Moisés, ele foi criado, possamos dizer, no Egito. E a história de Moisés é tão extraordinária no ponto de vista da providência de Deus, que sob um edito real, a vida das crianças com sexo masculino estava em risco. E a mãe Joquebede com seu pai Arão preserva Moisés para que ele não viesse ser morto diante da perseguição. Mas é aí que eu começo a ver a mão de Deus intervindo na história. Porque se a criança está com fome, ela chora. Se a criança faz as suas necessidades básicas, ela chora. Se a criança está com cólica, ela chora. Mas Deus é tão Deus de providência que no cenário de perseguição Ele preservou a vida de Moisés, dizendo: eu vou te preservar porque para você eu tenho um propósito e você irá cumprir este propósito. Aleluia. Deus não te tirou do bar, da bebida. Deus não te tirou da torcida organizada. Deus não te tirou do pagode. Deus não te tirou do funk. Deus não te tirou do tráfico. Deus não te tirou da vida do crime para você ficar somente sentado em uma cadeira. Ele te livrou do Egito com braço forte para você cumprir um propósito, rapaz. E por que tanta desculpa ao se dispor ao Senhor? Quando era para o Santa Cruz, você chegava cedo. Quando era para o esporte, você chegava na Ilha do Retiro cedo. Você sabia os hinos, você sabia todos os gestos da torcida organizada. Mas quando é para o Senhor, muitas vezes a gente não quer fazer. Aleluia! Mas quem foi que te salvou? Mas quem foi que te libertou? A gente não foi tirado de onde foi tirado pelo Senhor para viver à toa, irmãos. Cumpra o seu propósito. Assim como Moisés foi preservado, a nossa vida também foi preservada pelo Senhor. Moisés foi lançado no Nilo. Dentro da probabilidade humana, a chance dele sobreviver era 0. Mas a mão de Deus o preservou no Nilo. Eita Deus! Talvez a direção do Nilo era para um lugar, um barranco, ou qualquer outro lugar que levasse para a boca dos crocodilos, mas não, Deus estava guiando para um propósito.
irmãos, a filha de Faraó vai se banhar. Glória a Deus. Bem no horário do banho, vai. Que calor, permita-me conjecturar. Mas que calor é esse? Eu vou me refrescar. Aí Deus guiando justamente Moisés para a direção dela, irmãos. Eita glória. Tudo fazia parte de um propósito. Quando ela pega o menino, ela diz: que menino belo. Eu vou levar ele para mim. Só que ele ainda não desmamou. Eu tenho que chamar alguém para cuidar dele para mim, para poder dar peito a ele, para ele mamar. Aí quem é chamada mais uma vez, presbítero Ângelo? A mãe, Joquebede, que achou que o projeto ia morrer. E Deus disse: morre não, porque antes de ser teu, Joquebede, o menino é meu, e eu tenho um propósito maior para a vida dele. Não é Nilo, não é os crocodilos, não é nada que vai impedir o propósito de se cumprir, porque eu sou soberano e vou agir da maneira que eu quero. Chama Joquebede, a mãe. A mãe que achou que ia morrer o menino, recebeu dinheiro, foi remunerada para cuidar do menino. Era Deus dizendo: Joquebede, tu nem imagina o projeto que eu tenho para a vida dele. Moisés cresce dentro do palácio. Ele estudou na faculdade egípcia. Ele aprendeu cultura, religião. Ele aprendeu a geografia do Egito. Ele sabia os pontos vulneráveis e os pontos fortes do Egito. E Deus dizendo: é assim que eu quero você. Eu vou permitir você mapear toda a geografia, porque você vai voltar aqui em outro cenário, em outro momento, em outra oportunidade, para você saber as rotas de fuga certas, para você saber aonde é que é para agir, atuar de acordo com a minha vontade. Só que como Moisés, nós sabemos que ele nos salvou, a mão forte que nos livrou, mas quando é para a gente se condicionar a obedecer, a gente começa a colocar objeções. Há o trabalho, há a correria, não está dando. Mas deixa eu te perguntar, quem abriu a porta para você? Aleluia. Quem te dá saúde para levantar todo dia? Quem te dá o oxigênio para tu respirar gratuitamente? Quem te colocou na posição que tu está lá dentro foi quem? Porque a gente, para o homem, o chefe diz: hora essa, ele: sim, meu patrão. Chega mais cedo: sim, meu patrão. Mas se o pastor pedir, vai dar não, estou muito cansado. Glória a Deus, aleluia. A gente consegue ser mais fiel ao homem e a nós mesmos do que o próprio Deus. Quer uma prova? Aqui em Passarinho alaga, mas nem por isso tu deixa de ir para o trabalho. Mas quando começa a chover de 5 horas, tu já coloca no grupo: vou poder ir hoje não porque está chovendo muito. Mas se chover muito mais no outro dia, tu vai para o teu trabalho. Glória a Deus. Eu não estou fazendo apologia dizendo que você deve viver desfreadamente a ponto de fugir ou até mesmo de renegar as suas atividades e as suas obrigações como homem, porque você tem que ser o provedor, você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, porque a sua família depende e precisa de você. Mas a Bíblia manda a gente ser mordomo e remir o tempo para que dê tempo de trabalhar, de adorar, de orar, de sair com a família e parar de dar desculpa para não vir para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Irmão. Deus não quer saber se tu é poliglota, se tu é bilíngue.
Se tu conhece de arquitetura, de filosofia, Deus vai te usar do teu jeito. Mas Ele quer que você esteja disponível. Moisés, quem vai é tu, mas Senhor. Mas eles não crerão, Senhor. E dirão: quem foi que apareceu para tu? E eu vou dizer: foi Deus. Ele vai dizer: não, Deus não apareceu para você. Então você não tem credibilidade alguma para isso. Você não tem autoridade, você não tem legalidade. Aí Deus diz: o problema é esse, é? O que é que tu tem na mão? Tem uma vara, ele joga no chão, virou uma serpente. Toca na cauda. Encantadores de serpente não pega a serpente por cauda, é pela cabeça. Porque senão bota é certo. Mas Deus estava dizendo: quem está mandando sou eu. Pega pela cauda. Quando ele pega, o que é, Moisés? Uma vara de novo. Ainda é pouco. Coloca a mão sobre o teu seio. Eita glória. Aleluia. Ele coloca a mão, fica branca, leprosa. Aí Deus diz: tira, coloca de novo. Se o problema for esse, se ele não crê na primeira, crê na segunda. E se não crê na segunda e nem na primeira, tem problema não. O que eu vou fazer vai ser tão grande que tu vai pegar água, vai tirar, e quando tu tirar, eita glória, a água vai se transformar em sangue e eles verão. E outra coisa, deixa de conversa mal, Moisés, porque tu não precisa de aprovação humana para fazer o que eu estou mandando. Quem manda sou eu e tu vai, rapaz. Eita glória. A gente vive uma geração onde o conhecimento é muito fácil e a gente vê muita técnica e pouca profundidade. E Deus vai te usar, tu dizendo Jesus mesmo, mas Deus quer ver a tua sinceridade no coração, porque Deus não precisa de atores, Deus precisa de homens sinceros e disponíveis a fazer a sua obra. Eles não vão crer, mas quem convence é Deus. Mas eles não vão aceitar, mas quem chamou foi Deus. E qual é a minha condição? Se dispor a obedecer. E acabou-se. Glória a Deus. Para de ser inseguro. Porque quando Deus ele chama, eita glória, o Deus que chama, ele prepara de um jeito. Ele abre o teu intelecto. Ele pega a ciência do céu e diz: toma sabedoria. Toma, porque eu te dou. Eu não te dou uma sabedoria terrena, eu te dou uma sabedoria espiritual. Quando eu me converti, irmãos, eu tinha a 5ª série, tenho até hoje a 5ª série. Eu pulava mais mundo do que ficava na sala de aula. E Deus dizendo: eu vou te usar com muita autoridade, come a palavra. Só que quando eu lia, eu não sabia interpretar, eu não sabia compreender o texto. E eu dizia: mas Deus, como vai ser esse negócio? Aí o Senhor bradou no meu coração de madrugada, e eu ajoelhado, Ele pôs a mão sobre a minha cabeça. Irmãos, eu senti uma graça diferente. E sobre a minha cabeça eu senti um óleo descer sobre ela. E a partir daquela experiência, quando eu lia, Deus dizia: toma, 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 recebe. Eu te dou, tu não merece não, mas eu te dou. Eita glória! O Deus das ciências está aqui para te dizer: eu sou o teu professor e eu vou te ensinar como vai ser feito, porque eu sou Deus, que sou professor dos professores, mas eu quero que você se condicione a estar disponível.
Você não precisa de aprovação humana. Você não precisa ser condicionado por homens, porque quem te chamou foi o Senhor. Quem vai é você, Moisés. Se for por condição de revelação, eu te dou, ainda te dou experiência. Eu te dou as ferramentas necessárias. Só que fica claro aqui que Moisés, ele estava dando desculpas, irmãos, para não querer fazer. Aí no capítulo 4, versículo 10, ele continua dizendo assim: nunca fui eloquente, sou pesado de língua e pesado de boca. Mas Deus não perguntou se ele era eloquente ou se ele era pesado de boca e de língua. Deus disse: eu chamei você. Aleluia! Para de querer se comparar com fulano e beltrano, irmãos. Deus, ele é como uma espécie de maestro, que ele encaixa cada um dentro da sua condição, dentro da sua maneira, da sua forma, do seu jeito, da sua particularidade, daquilo que ele vocacionou. Para de querer se medir por alguém, porque Deus não se impressiona com talento. O que condiciona a Deus se agradar não é a minha técnica, não é a minha teologia, é o que eu vivo depois que eu desço desse altar, irmãos. A ortodoxia pouco importa, porque vai ter muitos que vão saber grego, hebraico, aramaico e vão para o inferno, irmãos. Mas Deus, ele quer homens disponíveis e homens de caráter. Aleluia! Deus nunca vai elogiar um homem por dons e pela sua patente eclesiástica. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, ele diz: viste meu servo Jó, bilíngue, um homem que tem 50 igrejas. Não, irmãos. Ele disse: se observasse tu, meu servo Jó, íntegro, obediente e que se desvia do mal. Aqui não fala de dons, fala de caráter. Aqui é fruto. Então a condição dentro dessa aplicação nunca vai ser o quanto a gente sabe, mas o quanto a gente está disposto em servir a Deus, irmãos. A que ponto estamos disponíveis para Deus? Eu aprendi que sacrifício que não tem custo não é sacrifício. Ou a gente só serve a Deus dentro da nossa conveniência. Se não atrapalhar minha agenda pessoal, eu estou disponível. Mas se for para abrir mão de um passeio para ir para a igreja, eu não abro mão do meu passeio, porque meu passeio é sagrado. Ô bênção, não dá para tu fazer o teu passeio depois, não. Ou num dia que não tem culto. Sempre é em dia que tem culto que tu tem que resolver as tuas coisas. Aleluia! É verdade. Hoje dá não, pastor. Por quê? Vou sair. E a tua programação não pode ser feita depois do culto, não, bênção? A afirmação de Pedro é tão extraordinária que quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Pedro diz: sim, te amo, Senhor. Mas ele não estava correspondendo ao nível de amor que Jesus exigia para um servo seguir. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ir após ao Senhor deve tomar a sua cruz de cada dia e negar a si mesmo. E caminhar com a cruz nas costas, irmãos, indo em direção ao Gólgota. Porque não existe servo maior do que o seu Senhor. Se ele foi perseguido e foi posto sobre a cabeça dele, como diz Charles Spurgeon, se o seu líder receberá uma coroa de espinho, você receberá uma coroa de louros. Não, é espinho, é perseguição, é cruz, irmãos. O evangelho que a gente vê hoje é degrau.
Tem pessoas que sobem no evangelho, que entram no evangelho para ser coach e compara Jesus com aspirina, com Dorflex, com a porta aberta. Mas Jesus não é isso. Jesus é Senhor dos senhores e Ele é Rei dos reis. E a minha fé não está condicionada pelo que Ele pode me dar, mas condiciona pelo que Ele é para a minha vida. Tu me amas, Pedro? Eu te amo não ao ponto de dar a minha vida pelo Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor, mas não a ponto de dar a minha vida pelo Senhor. Porque existem 3 classificações segundo a filosofia para definir amor: Philos, Eros e Ágape. Nenhum desse amor que Pedro corresponde a Jesus era o ágape, mas era um amor de um amigo para com outro, como se fosse um parente. Mas no evangelho a gente tem que colocar Jesus numa régua lá em cima, irmãos, de olhar para a nossa nega velha e dizer: eu te amo tanto. Se for possível, eu protejo você com a minha vida, mas entre você e Jesus, eu escolho Jesus, porque Jesus é aquilo que eu tenho de mais precioso. Ainda que doa, ainda que fira, ainda que custe amizade, ainda que custe promoções boas no trabalho, mas eu escolho o evangelho, eu escolho seguir a Jesus, porque Ele é o meu bem maior e o que eu tenho mais de precioso. Eu sou pesado de língua, chama outro. Aí Deus diz: quem? Arão, teu irmão? Ele disse: sim. Aí Deus diz assim: ele vai se alegrar quando souber que eu te escolhi. Mas eu vou te condicionar uma coisa. Vou dar uma colher de chá, permita-me esse termo. Fecha a Bíblia, porque senão ele vai até meia-noite, irmão. Se a perdão, parece que o Brasil ganhou, tá tudo certo. Ele vai, porém, ele vai como uma espécie de intérprete, mas tu vai como Deus. A palavra Deus aqui não é comparando Moisés a Deus, mas a ideia de Deus aqui é uma ideia condicionada àquele que tem a mensagem, aquele que tem a legalidade, aquele que é o porta-voz oficial, aquele que representa aquele lá de cima, aqui na terra, é o embaixador, está sobre a minha delegação essa autoridade, e o que eu disser aqui embaixo, ela assina lá no céu, porque eu estou, sobre a jurisprudência do céu, e Ele me comissionou para esta missão. Aleluia! Tu não é qualquer coisa não, rapaz. Mas embaixador, sacerdócio real, povo adquirido. Eu sou pesado de língua. Não vão confiar em mim, não vão dar credibilidade. Está que nem Jeremias. Eu sou uma criança. Deus, eu quero saber se tu é criança ou não. Aonde eu mandar tu ir, tu vai. O que eu mandar tu falar, tu vai falar. Eu não quero saber se é criança, se é jovem. Eu não quero saber de nada. É você. Gideão malhando o trigo no lagar. Deus chega e diz assim: vai nessa tua força, varão valoroso. Aí quando a gente compara o texto e vê dentro da nossa realidade, Deus chama de forte quem é fraco. Aí ele pega e diz assim: como eu poderei ser esse tão guerreiro bravo, que eu sou o menor da minha casa e o menor da minha tribo? E já aproveitando que tu veio da parte do Senhor, se Deus está comigo, e por que eu sofro tanto e o meu povo sofre? Aleluia! Aí Deus, através do anjo, ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Talvez tu veio aqui quebrado, meu irmão.
Começo de mês a conta não bate, o sono não chega, tu fica olhando pro teto, eu sei o que é isso. Se tu for amigo empresário ou empresário, é que a gente não dorme direito mesmo. Mas eu vim dizer pra você, da parte de Deus, tem bom ânimo. O céu te diz, levanta a mão que eu vou profetizar. Recebe ânimo. Tu tá no gota a gota de Deus, mas tem faltado alguma coisa. O Senhor tem usado essa situação para te chamar para perto e dizer, para de dar desculpa esfarrapada, porque eu te conheço melhor do que tu mesmo. Esse cabelo branco aí, eu sei quantos fios de cabelo compõe a tua cabeça. Eita, eu sei quantas vezes tu pintou, e se não pintou, eu sei quanto tu vai pintar, porque eu sou Deus que te conheço e te digo, recebe graça, recebe força, recebe ânimo, recebe combustível para que você continue. Agora esteja disponível. Agora eu vou profetizar uma palavra de Deus que desceu agora dentro da tua disponibilidade e dentro do nível da tua renúncia será a providência de Deus para a tua vida. Aleluia! O céu está te monitorando e a missão é contigo, meu irmão. Mas pastor, está tão difícil, eu reúno os varões para o ensaio, só chega a 2, canta conosco. Eu vou entregar porque ninguém quer compromisso. Você tem compromisso, então faça você. Mas ninguém quer honrar, só quer cantar na igreja. O que é que eu faço? Continua fazendo a obra. Porque com aqueles que estão dormindo, Deus tem um barco preparado e uma tempestade a poço para balançar, para o dormente acordar. E o marinheiro chamar no porão e diz, sabe o que está fazendo aqui? E por que está sobrevivendo essa situação? Aí ele veio e vai dizer, por causa de mim que eu estou tentando fugir de Deus. Aleluia! Eu encerro com essa palavra. Muitas vezes eu, professor discipulado, irmãos, eu estudava a madrugada toda dizendo, vai lotar, vai dar um monte de gente. Pegava um caderno e estudava. E quando o pastor dizia assim, filho, vou viajar, vou dar uma descansada, te vira com a doutrina, com discipulados, com a escola bíblica. Eu disse, deixa comigo, meu chefe. Me preparava. Quando o pastor dizia, eu não vou estar na igreja, cadê os crentes, irmão? Eu olhava para o céu e dizia, Deus, o que é isso? Teve um dia, presbítero Rafael, que chegou uma mulher que veio direto da UPA, dopada, dormia mais do que tudo. E eu dava aula, irmãos, com uma felicidade daquela mulher, que Deus estava preparando o cenário escasso para algo maior. Então você que é dirigente de congregação, você que é líder de varões, o cenário hoje pode estar uma realidade, mas continue, porque através da tua obediência, da tua disponibilidade e do teu serviço, Deus irá mandar reforço para você. Deus vai mandar ajuda para vocês. E se os de perto não quiser, Deus vai na boca de fundo. Tu crê aqui em Passarinho, Alto do Pascoal, vai em todo canto e pega o cracudo. Irmão, que tem disposição, ele prepara, banha, consegue. Toma como vice-dirigente para tu ajudar, para te ajudar e tu não ficar só. Continua, porque o céu já está preparando reforço para te ajudar nessa obra. Não tira a mão do arado. Então que nessa noite, meus irmãos, para de dar desculpa, porque o céu conta contigo. O céu não precisa de você, mas o céu conta com você. E quando Moisés entende, irmãos, a proposta de Deus, a direção de Deus, a visão de Deus, a realidade daquele homem que dizia que não ia fazer, quando Deus dizia, bora meu filho, ele, já estou no lugar de encontro da gente, Jesus. Já estou no lugar de encontro da gente. Moisés tinha um lugar reservado, irmão, que quando ele subia, a turma pensava que ele morria, porque era um nível de intimidade tão grande. Que dizia, Moisés não morreu nada. Quando ele descia, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Seja disponível.
e pare de dar desculpa. Recalcule a rota e diga: eu vou me esforçar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou me doar mais, eu vou me dispor mais, porque o céu conta comigo, o meu pastor conta comigo, a minha igreja conta comigo e eu vou dar a minha parcela de contribuição. Que Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Jesus, bem forte nesta noite. Olhe para quem está do seu lado e pergunta para ele: tu entendeu o recado do céu? Pergunta mais forte: tu entendeu o recado do céu para a tua vida nesta noite? Eita, mais claro do que isso, só começando a mensagem de Deus, né, irmãos? Fica de pé, querido. Pega na mão desse crente que está do teu lado, por gentileza. Cadê a boca? Enfim, pega o microfone, enfim. Pega na mãozinha dele. Isso. Aperta até sair um glória da boca dele. Senão eu vou pensar que ele está dormindo depois de uma palavra dessa. Aquele hino que tu estava cantando. Aleluia. Fecha teus olhos. Glória a Curva Deus. tua cabeça. Vamos terminar este culto adorando a Jesus. Glória ao teu nome. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. Como é a Deus se movimenta ao som da adoração? É muito forte o toque de suas mãos e inclina seus ouvidos pra me escutar. Como é a Deus, ninguém consegue se esconder. Se
Glória a Deus. Queridos, o nosso muito obrigado a todos. Meu amigo pastor Anderson, meu amigo presbítero Rafael, meu amigo pastor Fabiano, meu amigo presbítero Ângelo, meu amigo pastor Emerson, aos meninos da banda. Deus abençoe a todos os departamentos de varão, os varões da Labareda, a sede e a 2. Deus abençoe. Manda um abraço meu amigo pastor Gleves, em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Beto, junto com os meninos aí da comunidade cristã Ebenezer. A todos que chegaram aqui nesta noite, que Deus recompense cada um em nome de Jesus. Aos guerreiros de Cristo, nosso irmão Alexandre, nosso diácono Jesus, nosso irmão Isaac, que tem nos ajudado nesta grande obra. Nosso irmão Rafael não pôde estar aqui, pois a sua esposa está hospitalizada. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está saindo daqui muito abençoado nesta noite, queria convidar o meu amigo pastor Beto. Vem cá, ele vai fazer esta oração agradecendo a Deus por este trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa oração ele vai apresentar o caderno de oração, a caixinha de oração e o nosso ministério em nome do Senhor Jesus. Quem mais necessita de uma oração? Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, com paz do Senhor. Amém. Eu quero confessar, pastor Danice, que eu fui um dos que disse ao Senhor: eu sou pesador de língua. Porque até a minha entrega de fato para o Senhor, Alexandre me conhece há um bom tempo já, eu era gago e não falar o meu nome. Empregos eu perdi, porque na hora da conversa com a psicóloga, e ela perguntava como é o seu nome, e não saía. Mas quando eu me converti, eu queria ser um mensageiro de Deus, um pregador da palavra. E eu li esse texto, quando eu dizia para Deus: como é que eu vou pregar a sua palavra se eu sou gago? Como é que um gago prega? E Deus disse para mim: quem fez a boca do homem? E desde então, pastor Anderson, Deus tem me usado na palavra também. Então, não só eu, né, Gilmar? O presbítero Gilmar também é um exemplo disso. Então, sim, Deus nos capacita. Não é na nossa condição, é na condição do Senhor. Basta abrir o nosso coração e dizer a Deus: Senhor, estou aqui. Não sei, não posso, não tenho condições alguma, não tenho capacidade, mas eu sei que tu podes fazer. Então quem é o homem? Nada. Mas o nosso Deus, Ele é tudo. E quando Ele quer, não há impedimento. Quando nós abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, me ouça. Eu não sei. Mas Ele disse a Moisés, disse a mim, diz a cada um de nós: quem fez a boca do homem, Moisés? É você que vai. Então Deus pode fazer, igreja. Deus pode fazer. Ora comigo. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu ensinamento, pelo Teu tratar conosco. Obrigado, meu Deus, porque tenho a certeza que o Senhor tratou conosco nesta noite. O Senhor falou no nosso coração, e aquele que estava triste, aquele que estava sem vontade, aquele que tem dado tantas desculpas, Senhor, nesta noite ele aprendeu que Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Tu mereces tudo, Senhor. Obrigado pela presença de cada um que aqui está, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu agir nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, assim como escolhestes ao Teu servo Moisés. Não era o Nilo, não era os jacarés, não era a condição, era o Senhor que queria fazer. E o Senhor fez e o Senhor faz. Obrigado por cada vida que aqui está, Pai. Obrigado por cada homem, por cada mulher. Obrigado por cada servo, por cada servo. Obrigado por este lugar. Obrigado por este ministério. Obrigado, Pai, pelo chamado. Sabemos e entendemos que sem Ti não somos nada. Sem a Tua presença nas nossas vidas não somos nada. Mas em Ti a Tua palavra nos garante. Somos mais do que vencedores. Leva-nos para os nossos lares, meu Deus, desde uma noite de paz. E que amanhã, Pai, seja um dia melhor do que foi hoje. Hoje foi uma bênção. Amanhã será melhor. Cuide de nós, Pai. Acampa os Teus anjos sobre as nossas casas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família.
Supra as nossas necessidades conforme a tua vontade, Senhor. Se for apenas um pão com ovo, obrigado, Senhor. Que seja o teu querer nas nossas vidas. Porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Faz o teu querer em nós. Perdoe-nos, Senhor. Tire de nós aquilo que não é teu. Tire de nós aquilo que não te agrada. Arranque, Pai, de nós tudo que nos tira da tua presença. Mas encha-nos com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória, com a tua graça. Encha-nos com o teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Pedimos a ti, Senhor, pelas orações. Pedimos a ti, Senhor, pelos pedidos que tu conheces, Pai. Faz a tua vontade. Nos apresentamos a ti, Pai. Estamos diante de ti e entendemos que sem ti não somos nada. Desce conosco, Senhor, nas nossas mãos e nos capacitando cada vez mais. Que tu possas estar nos ensinando, nos capacitando a entender que nós precisamos da tua presença. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Queridos, eu queria pedir só um favor aos presbíteros, evangelistas, pastores que estiverem aí, para após a bênção apostólica, ficar aqui um minutinho para a gente bater uma foto, todo mundo junto, os ministros, em nome de Jesus, amém? Então, pastor Emerson vai nos despedir com a bênção apostólica e após a bênção apostólica, Carol já fica aqui, tá certo, da mídia, para a gente bater uma foto aqui, os irmãos vão na bênção em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão bem alta assim para receber a bênção. Pastor Emerson. Aleluia. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com nós todos e todos digam amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmão. Aperta a mão do seu irmão, dê um abraço nele, diga foi bom você ter vindo nesta noite, em nome de Jesus. E os ministros ficam aqui para a gente bater uma foto. Vem cá, Carol, rapidinho, corre aqui. Cuidado, vamos. Corta essa outra aí.